Olá pessoal, boa noite. Tudo bem, galera? Então, estamos começando aqui a nossa live, essa transmissão ao vivo para a galera do Instagram e do Facebook também. A gente pede que vocês aí já vão participando e acenando para a gente, comentando aqui, colocando aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo e se vocês estão conseguindo ver o vídeo, se está tudo direitinho, tá? Sejam bem-vindos à nossa live, cujo tema de hoje é como e quando engravidar sem medo, usando seu tempo e seu corpo a seu favor. Então, a gente vai falar sobre bastante coisas interessantes aí para a galera que está pensando em programar a sua gestação, ou está pensando em engravidar agora, ou está com alguma dificuldade para engravidar, ou conhece alguém que está querendo engravidar também. A gente pede para vocês irem chamando aí as amigas, vai marcando a galera, vai marcando aquela vizinha, aquele parente que está querendo engravidar também, está querendo algumas informações importantes, mesmo que não queira engravidar agora, esteja se planejando para engravidar no futuro também. É interessante que já vá conhecendo essas informações que a gente vai tratar aqui, tá? Se vocês estiverem me ouvindo bem, digitem aqui nos comentários que estão me ouvindo direitinho, tá? Por favor, galera do Instagram e galera do Facebook. Vai marcando também a galera aí nos comentários, mandando o link para o pessoal, para que a gente possa ter uma live bem participativa, né? Uma aula bem participativa e bem esclarecedora para a maioria das pessoas. A Aline está dizendo que o som da voz está um pouquinho baixo. Vou tentar falar mais alto, Aline. Não sei se você está melhorando aí, aumentando o som da minha voz. Tá? Dá um retorno para a gente aí, se vocês estão ouvindo melhor agora. Digita aí nos comentários para eu saber melhor, para a gente poder começar, de fato, a nossa conversa de hoje. Certo? A Aline deu um retorno aqui, está um pouquinho melhor já. Vou tentar falar até um pouquinho mais alto para vocês poderem pegar melhor também. Tá? Então vai chamando a galera para a gente poder começar com bastante gente aí, poder ter uma live bem participativa, começar a discutir aqui os nossos assuntos de hoje. Tem bastante conteúdo para hoje. É importante a gente saber que a nossa live hoje vai ser dividida em alguns pontos, né, didaticamente falando, para que você possa organizar melhor aí os conteúdos que a gente vai passar hoje. Tá? Então, primeiramente a gente vai falar sobre o ciclo menstrual em si, para que as mulheres entendam, vocês entendam basicamente como é que funciona o seu ciclo menstrual, como é que funciona o seu corpo, que você possa usar isso de uma maneira a seu favor. Depois, a gente vai falar basicamente das questões que envolvem a fertilidade, no que se refere ao seu ciclo menstrual, e algumas características, algumas informações que estão associadas à fertilidade da mulher e até algumas informações sobre a fertilidade do homem também, para ajudar no planejamento do casal. Tá? E no finalzinho a gente vai abrir para algumas perguntas, se a gente ainda tiver tempo, dependendo da participação do pessoal, de como a gente vai conduzir aí. A gente vai, às vezes consegue abrir para algumas perguntas, aquilo que a gente não conseguir responder até o final, a nossa equipe vai captar essas dúvidas todas e a gente vai tentar ao máximo responder dentro do tempo mais curto possível aí, tá bom? Então, vamos de fato ao conteúdo que a gente veio falar hoje, tá? Então, basicamente, as noções básicas que a gente precisa ter sobre o ciclo menstrual da mulher é entender que o ciclo menstrual em si é um conjunto de variações hormonais que vão ter como repercussão, né, modificações na estrutura do organismo da mulher, preparando ela para uma eventual gravidez. E a dinâmica é basicamente essa, né? Se a gravidez não acontece, o organismo todo se prepara para ovular e gerar uma possível gravidez. Quando essa ovulação não resulta numa gravidez, o organismo materno, o organismo feminino, o
o útero, basicamente, que se preparou todo para receber aquele óvulo fecundado, ele descarta todas aquelas modificações na forma de uma menstruação, que é o que você vê, né? Então, a gente sabe que, obviamente, essas modificações hormonais todas do ciclo menstrual, elas não vão simplesmente atuar na questão da fertilidade. Os hormônios femininos, os hormônios sexuais femininos, têm uma série de funções para a mulher. Ela não é somente um ser que engravida, mas, basicamente, os hormônios sexuais femininos têm uma função, têm várias funções, né? Eles podem interferir no humor da mulher, vão interferir também no metabolismo da mulher, vão interferir também em estruturas como os ossos, a pele, o cabelo, né? Na função sexual da mulher também. Então não é uma coisa tão simples assim, mas hoje o foco da nossa aula é a modificação, são essas modificações hormonais do ponto de vista da fertilidade. Para que a gente possa entender esse ciclo, é importante a gente conhecer algumas estruturas principais e saber que o ciclo menstrual da mulher não depende simplesmente daquilo que está unicamente relacionado ao sistema reprodutor. Né? Existe todo um conjunto de estruturas dentro do corpo da mulher que vão se organizar para fazer com que o ciclo menstrual aconteça de uma maneira efetiva, digamos assim, possa gerar uma ovulação para terminar numa futura gravidez. A primeira estrutura que vocês precisam conhecer, que talvez seja nova para a maioria de vocês, não tem nada a ver com a pelve feminina, lá com a parte de baixo, mas está na parte de cima, dentro da nossa cabeça, dentro da cabeça das mulheres, que é o hipotálamo e a hipófise. Esses nomes, é claro que eu vou falar vários nomes de estruturas, de hormônios, que o objetivo aqui não é fazer com que vocês se tornem especialistas no tema, mas é que vocês possam conhecer um pouquinho melhor e sair dessa posição de totalmente leigos, sair dessa posição de não conhecerem nada do organismo feminino, para poderem entender um pouquinho melhor isso, lidar um pouquinho melhor com essa situação, viver um pouco mais em paz com o seu corpo e usar ele a seu favor, que é o objetivo maior da nossa live de hoje, que você entenda melhor o seu corpo, possa usar ele a seu favor, no seu planejamento da sua gestação. Então, basicamente, o hipotálamo e a hipófise são duas estruturas que vivem dentro do nosso crânio. Então, homens e mulheres têm essa estrutura, mas na mulher especificamente, ela tem uma função muito importante dentro da coordenação desse ciclo menstrual. O hipotálamo é uma estrutura do próprio sistema nervoso central e a hipófise é uma glândula que está logo abaixo do hipotálamo, dentro da cabeça mesmo, e elas atuam em coordenação, produzindo uma série de hormônios que vão coordenar o ciclo menstrual, coordenar a ação do ovário lá na pelve feminina, e o ovário, por sua vez, vai transferir, vai produzir os hormônios sexuais propriamente ditos e gerar uma série de modificações no organismo materno, inclusive no útero, preparando o terreno para receber esse óvulo supostamente fecundado. Então, a gente pode dizer que o hipotálamo estimula a hipófise produz alguns hormônios, basicamente o FSH e o LH. Talvez você já tenha entrado em contato com esses nomes alguma vez na sua vida, se você apresentou algum problema ginecológico hormonal, a sua médica ginecologista, seu médico ginecologista pode ter pedido esses hormônios para você, e você pode ter lido alguma vez isso em um laudo de algum exame de laboratório que você colheu. Então, esses hormônios, eles são os hormônios que vão disparar o sinal, basicamente, para o ovário começar o seu trabalho no ciclo menstrual. O começo do ciclo menstrual é o dia que você começa a menstruar. A gente, de uma maneira para poder entender melhor a situação, até medicamente falando, o primeiro dia do ciclo da mulher é o dia em que ela começou a ter o sangramento menstrual. E nesse começo, a hipófise começa a dar esses disparos de hormônios de FSH, basicamente, e estimular o ovário a trabalhar. E aí o que acontece é que o ovário começa a trabalhar e, sob o efeito desses hormônios, ele começa a recrutar um grupo de folículos. São as estruturas dentro dos ovários, lá na pelve, que contém o que vai ser o óvulo. E quando ele começa a recrutar um grupo desses folículos, eles começam a se desenvolver, basicamente. Existe um grupo de folículos que começa a crescer, de 3 a 11, basicamente, e um deles vai se sobressair dentro do ovário em resposta a essas variações hormonais para virar esse óvulo, esse folículo maduro e liberar o óvulo. Então é como se existisse uma corrida mesmo dentro
do ovário, né? Sob estímulo desses hormônios externos da hipófise, para que um deles possa vencer essa corrida e chegar ao momento da ovulação. Essa é a primeira metade do ciclo menstrual da mulher. Essa fase de recrutar os folículos para que um deles possa liberar o óvulo, que é o objetivo maior do ciclo menstrual, do ponto de vista da fertilidade. Então, dentro dessa corrida, a gente tem esses maestros lá dentro da nossa cabeça, vão reger essa orquestra hormonal toda dentro dos ovários. É como se o ovário fosse esse músico aí que estivesse obedecendo a esses comandos para desenvolver esses folículos e poder ovular. Só que a produção desse óvulo, a produção desses folículos, né, que vão liberar o óvulo para ocorrer a fecundação, tem um objetivo maior, né, que é que eles possam se implantar em algum lugar e poder gerar uma gravidez. Qual é o lugar onde esse óvulo liberado pelo ovário vai se fixar para poder se desenvolver? É o útero, né? E o útero é esse terceiro compartimento importante que a gente precisa conhecer dentro da estrutura feminina, que é o terreno fértil onde o óvulo fecundado, já o ovo, né, vai se fixar. E ele se torna um terreno fértil sob o efeito hormonal do ovário. Então, o ovário produz vários hormônios, né, são nomes mais familiares para vocês. O estrogênio, a progesterona, e aqui também é importante saber, o ovário também produz hormônios masculinos, em menor grau, mas produz, as mulheres têm um nível de hormônio masculino também, testosterona, por exemplo, um pouco menor do que os homens, claro, mas tem também, e ele é importante, inclusive, para a função sexual da mulher. Bom, então, os hormônios produzidos pelo ovário, eles vão fazer com que o útero se modifique para receber o óvulo, né, fecundado, que é o ovo. Aqui eu trouxe para vocês um desenho que eu tenho aqui de borracha, dessa cavidade do útero, como se fosse o útero cortado no meio. É interessante para vocês poderem entender, como se ele estivesse aqui dentro do abdômen, da pelve, e aqui o útero está cortado no meio. Essa aqui é a cavidade onde o óvulo fecundado vai se fixar. E esses canaizinhos aqui são, na verdade, o trajeto que o óvulo fecundado vai fazer quando ele sai do ovário. O ovário libera esse óvulo e o óvulo cai aqui dentro. É captado, na verdade, pelas trompas, que são essa outra estrutura que é importante vocês saberem que existe. Ele capta esse óvulo aqui dentro das trompas. Esse óvulo vai encontrar o espermatozoide que está vindo aqui de baixo, depositado na vagina, na relação sexual. Ele sobe pelo colo do útero, que é essa porta de entrada, digamos assim. Para o ponto de vista da fertilidade, ele é a porta de entrada para o espermatozoide. Na menstruação, ele é a porta de saída do sangue, claro. Mas o espermatozoide que vem daqui de baixo vai encontrar o óvulo mais ou menos nessa altura aqui da trompa. E o óvulo fecundado vai ser direcionado pelas trompas aqui para dentro para se fixar. E aqui dentro a gente precisa ter um terreno fértil mesmo. Esse terreno fértil é, na verdade, essa parede interna do útero, que é o endométrio. E o endométrio é aquilo que descama na menstruação. Aquilo que estava preparado para receber, cada vez que não tem uma gravidez, ele descama de novo para começar um novo ciclo. E aí, é importante que na primeira metade do ciclo, antes do óvulo aparecer, antes do óvulo ser liberado na ovulação, esse endométrio começa a crescer sob o efeito do estrogênio. Na segunda metade, depois que ocorre a ovulação, existe um predomínio de progesterona. É um outro hormônio que vai fazer o amadurecimento dessa parede interna, desse tapete, que vai fazer com que o endométrio, que antigamente parecia um chão de cimento, digamos assim, mais liso, virar um tapete bem felpudo para o óvulo poder se fixar e desenvolver a gestação ali. O óvulo fecundado já poder se desenvolver ali a gestação e adiante. Então, a Rebeca está perguntando como que o útero sabe que o óvulo está fecundado. Na verdade, esse é um contínuo, né, de acontecimentos assim, meio que involuntários, porque sob influência hormonal, a trompa já apresenta dentro dela esse canalzinho que existe, que comunica o ovário com o interior da cavidade uterina. A trompa percebe a presença do óvulo liberado ali em volta do ovário e ela ativamente capta. Antigamente, né, a gente achava que existia um movimento natural do óvulo para dentro do útero através da trompa.
Hoje a gente sabe que a trompa percebe esse óvulo liberado pelo ovário e capta ele para dentro do seu canal. E dentro da trompa, esse canalzinho é cheio de pequenos cílios, que são estruturas mesmo como se fossem pequenas projeções, pequenos pelinhos que fazem esse movimento e vão empurrando o óvulo para dentro do útero. Nesse meio caminho ele encontra o espermatozoide, vira um ovo, e esse ovo vai se dirigir para dentro do útero, sobre esse movimento que para o óvulo é involuntário. Então, basicamente, conhecendo essa estrutura, essa dinâmica da ovulação, a gente pode entender, na verdade, que existe essa progressão de fases, cada uma com a sua predominância de hormônio, e que tem que existir esse ajuste fino entre aquilo que foi determinado pelo hipotálamo e pela hipófise, que é esse sinal inicial. O ovário tem que estar sadio para receber esse sinal e responder a ele de uma maneira adequada e poder produzir o óvulo, e o útero e a trompa têm que estar sadios para que o óvulo possa passar pela trompa, cair dentro do útero, e dentro do útero ele encontre um ambiente ideal. Então, a gente tem uma sucessão de variações de hormônio, você não precisa ficar decorando tudo isso, mas saber que existe e que existe um tempo certo para isso tudo, que no meio desse ciclo menstrual existe um pico de hormônios que foge do padrão. Esse pico de hormônio é um sinal para o ovário, ele percebe, opa, está na hora de liberar o óvulo. Ele libera o óvulo e a partir do momento que ele libera o óvulo, o ciclo menstrual entra numa segunda fase, que dá esse sinal para o útero modificar a sua estrutura interna e ser mais receptivo, e que no final das contas essas variações de hormônio caminham para esperar um novo hormônio aparecer, que é o hormônio da gravidez, a gonadotrofina coriônica, né? Que é aquele hormônio que você dosa no laboratório para saber se você está grávida. Esse hormônio vai dar continuidade a todas essas modificações até que a placenta apareça no meio da gestação e a placenta desenvolva esse potencial de produzir os hormônios. Quando isso não acontece, os hormônios que estavam lá em cima no ciclo menstrual caem abruptamente sem o óvulo fecundado, e tudo aquilo que foi preparado para receber o óvulo desaba, literalmente, né? Então, basicamente, tudo que estava preparado aqui dentro para receber esse óvulo fecundado não se sustenta. E isso desaba, literalmente, através do colo uterino, na forma de menstruação. Esse processo é como se fosse uma limpa. E isso envolve uma reação inflamatória que gera dor, né? Então, daí a gente já pode tirar algumas coisas importantes, né? Algumas observações práticas, para que vocês entendam que conhecer isso ajuda você a entender melhor por que a mulher tem esse relógio biológico e por que é importante para ela planejar o momento adequado de engravidar, né? Primeiro que é importante a gente saber que, eu falei para vocês ali no início, que a cada vez que existe esse disparo de hormônio, as mulheres, os ovários recrutam uma quantidade de folículos. E dentro desses folículos, de 3 a 11, um vai ganhar essa disputa e virar um óvulo, um folículo maduro e liberar o óvulo. Todo ciclo menstrual isso se repete. Ora num ovário, ora num outro. Não necessariamente alternados. Antigamente se acreditava muito que cada vez se ovulava de um lado, né? Cada vez isso era alternado, o ovário direito para o esquerdo. Hoje a gente sabe que isso não ocorre necessariamente. Mas existe essa corrida a cada ciclo, tá? E a gente sabe hoje em dia que toda mulher já nasce com uma quantidade de folículos dentro do ovário prontas para funcionar, para serem recrutados ao longo de toda a vida da mulher. Então, inicialmente, a mulher nasce com milhões desses folículos e eles, ao longo da vida, até chegar na puberdade, eles já vão sofrendo um processo de regressão. Então, quando a gente sabe, a gente já sabe, quando a mulher chega na puberdade, aquela quantidade de folículos que era de 1 a 2 milhões quando ela nasceu, já chega em torno de 400 mil folículos. E desses 400 mil folículos, cerca de 500 vão ovular ao longo da vida da mulher. Então é o que a gente chama de reserva ovariana. Então a mulher, a gente já sabe que ela tem uma reserva de folículos que vai ser recrutada para
para poder gerar um óvulo ao longo da vida. E, consequentemente, a cada ciclo novo que ela tem, ela já gastou uma quantidade dos seus folículos e a quantidade disponível para o próximo é sempre menor. Então, para a mulher, diferente do que acontece para o homem, existe esse relógio biológico, né? Talvez, infelizmente, aí existe um tempo contado, né? A Laís perguntou aqui se existe um momento adequado para aumentar as chances de engravidar. A gente vai falar disso agora, justamente tendo todas essas informações, a gente já pode saber, já pode inferir algumas coisas, né? Entender algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas. A gente vai passar agora para esse ponto, que são os principais questionamentos que vocês trouxeram ao longo dessa semana que a gente fez a divulgação da nossa aula, as principais dúvidas que vocês trouxeram e que são explicadas pela maioria das coisas que eu falei para vocês. A Camila aqui tinha perguntado também, aqui embaixo, e quando a mulher não ovula? De fato, existem algumas situações em que a mulher não ovula, é como se não conseguisse ocorrer esse gatilho do pico de hormônio para que o ovário entenda que está na hora de ovular. Uma das situações em que isso ocorre, que é mais emblemática, é a síndrome dos ovários policísticos. Uma doença muito comum. Muitas vezes, muitas mulheres recebem esse diagnóstico erradamente, mas a gente ainda vai falar um dia só sobre esse problema, que é muito extenso, uma condição muito importante em ginecologia, mas a gente ainda vai falar bastante dela, mas a gente vai passar por ela também aqui hoje, falando de algumas dúvidas que vocês trouxeram para a gente, tá? Então fiquem bem atentos agora, porque provavelmente boa parte das dúvidas que vocês estão trazendo, a gente tem aqui nesse conteúdo que a gente vai passar aqui agora, que a gente vai discutir aqui agora, tá? Bom, é importante que você se cadastre, né, para receber no final da aula esse conteúdo digitado e que você possa ter acesso depois ao conteúdo da live, para você repassar isso e não deixar passar nada, tá bom? Tem bastante informação aqui hoje. Agora a gente vai trabalhar basicamente com perguntas e respostas e alguns tópicos que são importantes. São coisas que podem interferir na fertilidade da mulher e coisas que podem interferir eventualmente na fertilidade do homem. Como a Cacau está perguntando aqui agora, qual a idade ideal máxima para engravidar? A gente vai passar por isso agora. Isso tem a ver com essa reserva de folículos que a mulher tem, a qualidade dos folículos, dos óvulos que ela produz ao longo da vida. A gente vai passar pelos temas agora. É importante você saber que a gente vai falar dos problemas basicamente da mulher que não tem doença e que está tentando engravidar. O que ela pode fazer para melhorar? O que ela tem de recurso para poder ter mais chances de engravidar? No final, nós vamos falar basicamente de algumas doenças que para te direcionar, coisas que você já deve ter ouvido falar e que podem te ajudar aí na hora de procurar um médico, que você precisa saber, coisas que você pode ter, sinais de alerta que você pode ter para procurar o seu médico e buscar um esclarecimento e buscar um diagnóstico mais preciso, tá? Então, mas é importante que vocês se inscrevam no final da live para poder receber esse material, porque tem muita coisa que às vezes passa, né? E a gente também, as pessoas que se inscreverem no final da live vão poder receber depois por e-mail as perguntas que ficarem pendentes, as dúvidas que a gente for captando aqui nos comentários que a gente não conseguir responder, a gente vai mandar para vocês depois essas respostas, vai fazer um material exclusivo para vocês também em relação a isso, tá? E você mantendo contato com a gente também, vão ter outros temas que a gente vai falar que não vai dar para terminar aqui hoje. Esse tema é muito extenso, né? Infertilidade, fertilidade. É um tema muito extenso, que gera muitas dúvidas, muita ansiedade na mulher. É importante a gente discutir ele em outros momentos também, tá? Então, basicamente, falando sobre os fatores que podem influenciar na fertilidade da mulher, a gente tem que falar, primeiramente, um conceito de o que é a fertilidade natural, né? Então, basicamente, quando a gente pensa em chances de engravidar, a maior parte dos casais que está tentando engravidar, em geral, vai engravidar dentro dos primeiros 6 meses de tentativa. Mas isso, ali basicamente, para as mulheres mais jovens. A chance de engravidar nas mulheres mais jovens é um pouco maior, de fato. A gente vai falar da idade mais à frente. Mas falando de uma maneira geral, a fertilidade normal dos casais saudáveis é de basicamente 80%
dos casais que tentam engravidar vão engravidar nos primeiros 6 meses. 85% dos casais que tentam engravidar vão engravidar no primeiro ano. Então aqui a gente já tem 85% das pessoas que tentaram engravidar. Vamos acompanhar as contas. Sobraram 15%. Desses 15%, metade vai engravidar dentro de 36 meses. E essa outra metade que sobrou, que no final das contas, 7 a 8% do total das pessoas que tentam engravidar, vão engravidar esporadicamente nos próximos 48 meses, nos próximos 2 anos, nos próximos 4 anos, perdão. Então, assim, isso é uma informação importante para saber que não engravidar é a exceção da regra e que existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar isso e que no meio desse caminho, se você está tentando engravidar, não sente que tem nenhuma queixa, nenhum problema, é importante você investigar possíveis causas não identificadas ou procurar ajuda médica mesmo, porque às vezes existe um empurrãozinho que você vai precisar receber para melhorar suas chances de engravidar. Então, qual é o período mais fértil, falando do que a Laís perguntou ali inicialmente, né? Qual é o período ideal para ter relações para melhorar a fertilidade? De uma maneira geral, e aqui nós estamos tratando realmente de termos gerais, né? Para a maioria das pessoas, a janela ali de fertilidade é de até 6 dias ao longo do ciclo. E o período de maior fertilidade, maior chance de engravidar, são nos 2 dias que antecedem a ovulação e no próprio dia da ovulação. Então, assim, basicamente, um casal que tem relação 2 a 3 vezes por semana, de maneira regular, está, de alguma forma, contemplando esse requisito e melhorando as suas chances de engravidar. Né? Isso já entra no nosso próximo tópico. Mas ainda assim, falando do momento melhor para engravidar, como é que a gente pode identificar qual é esse melhor momento, as pessoas que estão buscando engravidar poderem dedicar os seus esforços a esse momento? Basicamente, o corpo dá pistas, né? Então, a primeira preocupação que as mulheres têm de uma maneira geral é se elas são férteis ou se elas devem procurar ajuda. Basicamente, o ciclo menstrual funciona daquela maneira que eu estava falando no início. Um sinal inicial de hormônios, que depois dá um pico no meio do ciclo menstrual, o ovário capta esse sinal de que está na hora de ovular, libera o óvulo, existe uma segunda onda de hormônios diferentes nessa segunda metade do ciclo menstrual, se preparando para a gravidez. Se você não ovula, não engravida, e esse corpo está preparado para engravidar e engravida, o útero descama sua parede interna do endométrio, e isso vira uma menstruação. Então, basicamente, para você menstruar, você tem que ter ovulado. É claro que nem todo sangramento que a mulher tem é um sangramento menstrual, mas, em geral, os sangramentos cíclicos, né, que ocorrem ali quase que todo mês, em intervalos de 28 dias, com uma variação de 7 dias para mais ou para menos, ou seja, de 21 a 45 dias, a cada 21 a 45 dias, se você sangra regularmente por um período de em torno de 4 dias, é bem característico, é bem provável de que esse sangramento seja um sangramento menstrual, não seja uma doença, não seja nenhum problema. Então, se você menstrua, é porque você ovulou. E se você ovulou, você tem a sua função sexual normal. A não ser que você tenha alguma queixa ginecológica, um problema que mereça investigação e tratamento. Mas lembrando sempre, até para você que chegou, agora, e está meio pegando aqui as coisas agora nesse momento, o nosso foco hoje é falar das mulheres, basicamente, nós vamos falar de algumas doenças no final, mas basicamente nas mulheres saudáveis, o que a gente pode fazer para melhorar a fertilidade. Algumas coisas que podem te ajudar a se planejar. Mas, se você está ovulando normalmente, se você tem ciclos menstruais regulares, se você está sangrando regularmente, é provável que você esteja com ciclos ovulatórios eficazes. Mas você pode programar qual o momento ali melhor de fertilidade ao longo do mês. A primeira metade que eu falei do ciclo menstrual, até você ovular, ela varia muito. Então, não dá para você contar aquela coisa, o ciclo tem 28 dias, então 14 dias é o meio,
com 14 dias, um pouco para frente, um pouco para trás, eu vou ter relação. Não dá para calcular desse jeito, porque essa primeira fase do ciclo varia muito de mulher para mulher. A segunda fase do ciclo, em geral, dura 14 dias fixa. Então, a gente sabe que se a mulher menstruou agora, ela provavelmente ovulou 14 dias antes. Mas se ela menstruou agora, ela não necessariamente vai ovular 14 dias depois. Isso é um erro muito comum que muitas mulheres fazem. O ideal é você tentar monitorizar ali dentro do seu organismo aquelas modificações que dão um sinal de que você está ovulando, né? Então, basicamente, a observação do muco cervical é algo que pode te ajudar. Existem muitas mulheres hoje que fazem, que já são acostumadas a usar como método contraceptivo o método comportamental de observar as variações de temperatura, de muco, né, de uma maneira geral, e se programar. Ao invés de programar isso para não engravidar, programar isso para engravidar. O muco cervical é um dos métodos mais famosos, né, de observação de fertilidade. Então, quando você vê aquele muco que parece uma clara de ovo, aquele é o muco do período fértil, geralmente. Então, a característica da clara de ovo, ela é aquele muco transparente, homogêneo. Se você pega o muco cervical, aquele que se exterioriza mesmo pela vagina, se você pega esse muco cervical, coloca ele entre os dedos e abre, afasta, assim você vai ver que ele forma aquele fio. E esse muco é um muco extremamente favorável à movimentação do espermatozoide, não é por acaso. O ovário e a hipófise e o hipotálamo aqui dentro, que promoveram todas aquelas variações hormonais, com aquele pico de hormônio de LH, estimulam o útero a produzir um muco mais fluido, mais pegajoso, mais viscoso, que acaba sendo uma trilha para o espermatozoide seguir. Então ele acaba sendo mais vantajoso, diferente daquele muco inicial, que é mais espesso, parece uma geleia, e ele acaba formando uma rolha no colo do útero, que é aquela porta de entrada do espermatozoide, e acaba sendo um momento não favorável para o espermatozoide passar. Então, uma das maneiras é você observar isso. A outra maneira, algumas mulheres já começam a fazer isso de uma maneira mais difundida, existem alguns estudos que mostram que isso talvez aumente a chance até de engravidar e o tempo necessário para você engravidar, é você fazer monitorização do pico de LH na urina. É um teste parecido com um teste de gravidez, só que tem um aparelhinho, que nem aquele aparelhinho de medir a glicose em casa, que a gente já conhece melhor. Existem alguns aparelhos disponíveis no mercado que vêm. Você vai lá nos dias suspeitos da ovulação, você vai dosando essa quantidade do hormônio na fitinha, coloca no aparelho, ele lê isso. E ele te dá esses dias em que a fertilidade está no ápice ali, baseado nesses hormônios. Todos esses hormônios que eu falei no início da aula, que circulam no organismo, eles são eliminados na urina. E que bom que a gente consegue identificar isso com o aparelho e monitorizar essa fertilidade. Essas são pistas, claro. Mas existem outros métodos, principalmente para as mulheres que estão com dificuldade de engravidar e que querem saber se estão ovulando, dosagens hormonais, ultrassonografia seriada para avaliar a formação do folículo, né? Então, assim, e do óvulo. Eu falei para vocês, né, que o ovário ali, quando começa o estímulo hormonal, ele começa a desenvolver os folículos. E esses folículos têm líquido dentro. E eles aparecem no ovário como pequenos cistos. Então, por isso que, na verdade, já puxando um gancho aqui para essa questão de algumas doenças, quando você tem ovários, a situação dos ovários policísticos acontece porque você tem uma série de desequilíbrios hormonais e locais no ovário que impedem dele desenvolver um folículo maduro que vai ovular. Quando ele faz isso, ele é como se ele não conseguisse progredir para essa fase do pico, no meio do ciclo. Então, tem vários folículos sendo recrutados, nenhum deles amadurece, ficam vários folículos mais ou menos desenvolvidos. Então, são vários folículos que aparecem na outra como vários cistos, policistos, por isso síndrome dos ovários policísticos vista no ultrassom, né? Lembrando que nem todo ovário com vários cistos é por causa da síndrome dos ovários policísticos. Então, isso é uma informação importante para você também não fazer confusão, tá? Então, basicamente, em relação à monitorização de fertilidade, essas são algumas dicas importantes. Qual a frequência das relações ideal para engravidar, então? Basicamente, os casais que têm relação mais frequentemente, obviamente, têm mais chance do que aqueles que estão
tendo relação menos frequentemente, e a frequência de relações ideal para se engravidar é, em geral, em torno de a cada 1 a 2 dias. Por quê? Como a gente tem um momento certo de maior fertilidade, aqueles casais que estão constantemente tentando engravidar, tendo relação regularmente, a chance maior deles acertarem esse dia em relação às pessoas que estão mais irregulares ali no ritmo das atividades da atividade sexual, né? Então, basicamente, essa frequência de 2 a 3 vezes por semana já é uma frequência de atividade sexual razoável para as pessoas que estão tentando engravidar. Existem alguns mitos aí, né, nessa questão de relação sexual também, que é importante a gente desfazer, né? Muitas mulheres perguntam também, como é que existe alguma posição, alguma coisa mais eficaz para eu fazer durante a relação, ou se alguma posição que a mulher pode ficar depois da relação que favorece a fertilidade? A resposta é não. A única coisa que pode atrapalhar um pouco nessas horas é o lubrificante que você usa. Existem alguns lubrificantes que, a princípio, eles diminuem a motilidade do espermatozoide, mas nenhum estudo conseguiu provar que atrapalha engravidar. É de bom senso que você evite o uso de alguns lubrificantes, tá? Então, existem alguns lubrificantes com óleo de canola, com óleo mineral e alguns lubrificantes de hidroxietilcelulose. Você pode pesquisar na composição ali atrás, quando você compra o frasco de lubrificante que você queira usar nas relações, que tenha esse em detrimento de outros, tá? Existem várias marcas no mercado. A posição de pernas pro ar, como as pessoas estão perguntando aqui da mulher depois da relação, infelizmente não ajuda. Não adianta apontar a bananeira, o máximo que vai ser um pouco constrangedor, mas não vai mudar nada, tá? Sinto muito. Em relação à idade, esse é o grande problema que a mulher enfrenta, que a gente já comentou aqui mais cedo, para as pessoas que estão chegando agora, tem uma galera que estava dando oi aqui, que acabou de chegar, seja bem-vinda, tá? E a gente está falando sobre a questão agora para iniciar a fertilidade. A gente inicia no início da aula, a mulher já nasce com uma reserva de folículos pronta. Quando ela nasce, ela já tem uma quantidade pronta de folículos, isso vai reduzindo o crescimento da vida. Essas variações hormonais vão fazer que alguns folículos entrem em processo de degeneração e, basicamente, o que acontece é uma corrida contra o tempo, né? E é o que a gente sabe, basicamente, que as mulheres mais velhas, no final da terceira década de vida, ou seja, mulher de 30 e tantos anos, em relação a uma mulher de 20 anos, ela já perdeu ali cerca de 40 anos de idade. Tá? Sim, essa fertilidade diminui, mais notadamente a partir dos 32 anos, e com 37 ela já começa a diminuir mais drasticamente. Tá? Então, a idade é, de fato, algo que conta muito. A idade do esposo talvez seja algo que não colabore tanto nessa questão da fertilidade. O homem tem uma função reprodutiva mais preservada ao longo da vida, diferente da mulher, né? O homem não entra ali na menopausa, né? Mas a mulher tem essa perda progressiva da função do ovário. Isso acaba sendo uma corrida contra o tempo. Mas alguns estudos sugerem que homens mais velhos têm maior dificuldade casais de homens com homens mais velhos têm maior dificuldade de engravidar também. Provavelmente porque os homens mais velhos, e o que os estudos falam de maneira mais contundente, depois dos 45 anos, não só pela qualidade do sêmen do homem mais velho, que é pior, mas também pela qualidade da vida sexual. Quanto mais velho, maior a possibilidade de ter algum problema de saúde e isso afetar, de certa forma, a frequência das relações. Por exemplo, atrapalhar a chance de engravidar mesmo. Então, não é só uma questão de qualidade. Tá? Então, alguns estudos também mostram que mulheres na mesma faixa etária, por exemplo, de 27 a 35 anos, que tenham relações com esposos da mesma idade, tiveram quase que 50% a mais de chance de engravidar do que aquelas que são de casamentos com homens mais velhos, basicamente. Então, a idade paterna talvez tenha um fator aí, mas não é muito definitivo.
E lembrando que essa questão de idade não é bater o martelo. As chances proporcionais elas diminuem, né? Mas não é impossível, tá, engravidar. Então não precisa se desesperar, porque a idade está avançando. Mas, lembrando, quanto maior a idade, maior tem que ser a sua preocupação com isso, a sua programação, porque pode ser que depois de um tempo seja maior a necessidade de você procurar ajuda médica para precisar engravidar, tá? Então, existem alguns fatores que a gente chama que são ambientais, que podem interferir também na fertilidade, né? Já falamos na questão postural, essa rotina aí do casal que pode interferir na idade, e agora alguns fatores ambientais. Então, o tabagismo, né, o fumo, pode interferir na fertilidade? Então, o tabagismo, notadamente, ele pode diminuir a fertilidade. Quando a gente está falando desses fatores ambientais que eu vou falar daqui para frente, a gente tem que entender que não existem muitos estudos definitivos em relação a isso. São indícios, tá? Mas são indícios reais e são importantes para a gente poder se programar e ter uma ideia real da situação. O pessoal está perguntando aqui embaixo se teria uma idade ideal. Não existe a idade ideal, tá? O ideal é pensar que quanto antes, melhor. Dentro da programação aí de cada família, claro, mas é importante pensar que dentro da programação de trabalho, de carreira, realização financeira e tudo mais, às vezes a perspectiva de realização financeira acaba adiando a perspectiva de ter filhos e acaba que isso gera uma dificuldade maior e pode gerar inclusive um gasto de tratamentos para que você tenha que engravidar. Então, acho que isso tudo tem que entrar na balança, mas de uma maneira mais proeminente, ali em torno dos 35 anos, as chances de engravidar já começam a diminuir consideravelmente. Então, se você tiver que pensar num marco antes dos 35, né, de preferência, ele já se planejar para entre os 30 e os 35, já está ali no momento ideal de pensar em ter filhos, tá? Então, a gente está falando do tabagismo, né? O cigarro, ele parece ter um efeito importante na diminuição da fertilidade e, inclusive, ele diminui os riscos, as chances de dar certo de quem faz fertilização in vitro. E uma coisa muito importante, alguns estudos já mostraram que a mulher que fuma e está grávida, ela já prejudica o desenvolvimento do ovário daquele feto do sexo feminino que está ali. Se o bebê for menina, por exemplo, a mãe que fuma atrapalha o desenvolvimento intraútero dos ovários dela. Então, ela pode ter uma função ovariana pior quando nascer. Então, parar de fumar, por todos os outros motivos que a gente já conhece, é muito importante, não só pela questão de melhorar a fertilidade, mas melhorar a qualidade de vida sua, de sua filha, de sua futura filha, né? Então, é óbvio que já está mais do que batido tudo isso. Parar de fumar só ajuda em todos os sentidos e agora você sabe também que inclusive na fertilidade, tá? Isso porque o cigarro parece que interfere na função da trompa, na função da ovulação, em várias coisas, tá? Mas obviamente a gente já sabe que o cigarro é péssimo, não ajuda em nada. Ainda que não tivessem provas, a gente já sabe que bem não faz. Em relação ao peso, a obesidade é de fato um fator complicador para ovular. Eu falei para vocês que o ovário é o grande produtor de hormônios sexuais femininos, mas existe uma possibilidade de produção de hormônios femininos e masculinos no tecido adiposo da mulher, do homem também. Mas existe essa possibilidade. O tecido adiposo, antigamente se pensava que era gordura pura e simples, mas hoje a gente já se sabe que a gordura no organismo tem função hormonal. E a gordura da mulher consegue produzir estrogênio, por exemplo. E se ela produz estrogênio, ela entra como um fator externo interferindo naquele ciclo hormonal que é muito bem regulado do eixo hipotálamo, hipófise e ovário. E toda vez que entra hormônio externo ali, isso acaba interferindo nesse ajuste fino para que aconteça a ovulação no momento adequado. E, além disso, as pessoas que têm obesidade, elas têm uma alteração do metabolismo da insulina. E a gente já sabe que o metabolismo da insulina, de uma maneira geral, a resistência à insulina, que é uma
característica mais proeminente dos diabéticos, mas pode aparecer em pessoas não diabéticas, a resistência à insulina, o metabolismo da insulina, é algo que prejudica também a ovulação. E as pessoas mais obesas também têm um desequilíbrio na concentração de testosterona livre do organismo. E para a mulher isso é prejudicial. Isso acontece também na mulher, tá? Então a gente sabe que, obviamente, perder peso é um fator determinante para a mulher melhorar a sua fertilidade. A gente não pode falar em melhorar as chances de engravidar sem passar por esse assunto. E a gente já entra no próximo, que é o exercício. O exercício físico é fundamental nessa busca de fertilidade, especialmente para as mulheres que estão acima do peso. As mulheres são maratonistas, as mulheres são atletas profissionais que fazem o outro extremo, fazem muito exercício, que perdem muito peso, muita massa de gordura, elas entram no outro extremo e acabam perdendo a ovulação, parando de ovular, por interferir lá no hipotálamo. O hipotálamo manda impulsos nervosos para a hipófise produzir todos aqueles hormônios que a gente falou no início da aula, e o exercício vigoroso associado a um baixo índice de gordura corpórea interfere nesses disparos do hipotálamo e também provoca a ovulação. Não é a realidade da maioria das pessoas, né, mas é importante também saber. Mas fazer exercícios físicos na nossa realidade média não é nenhum problema, pelo contrário, só ajuda. Por exemplo, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos e que perdem peso, podem aumentar consideravelmente as suas chances de ovular, inclusive engravidar, sem fazer tratamento algum. A simples perda de peso nas mulheres com ovário policístico já pode fazer com que ela volte a ovular e não precise fazer tratamento. Então, esse é um pilar fundamental para as mulheres, inclusive, que têm um problema de saúde de fato. Então, a gente é importante bater nessa tecla. Em relação aos homens, isso já não tem tanta interferência assim, comprovado. Em relação ao consumo de álcool, isso aqui também é uma outra coisa muito importante que a gente também não atenta às vezes. Mais uma vez é importante frisar que os estudos ainda não são muito conclusivos, são indícios fortes, mas são, de que o consumo de álcool atrapalha também a fertilidade. Então, a mulher que está pensando em engravidar, é um bom momento de rever esses hábitos, né? Durante a gestação, nem pensar. E para a mulher que está se planejando para engravidar, com o máximo de moderação possível. Os estudos norte-americanos, né, as instituições norte-americanas preconizam que um consumo de álcool moderado a alto já interfere na fertilidade. O que é esse consumo moderado para eles? A partir de 3 drinks por semana já é moderado. E drinks para eles é uma unidade de medida, mais ou menos, digamos assim, de 10 gramas de etanol. Parece meio impalpável isso, mas 300 ml de cerveja aproximadamente já tem 10 gramas de etanol. Se você consome, por exemplo, 3 copos de cerveja na semana, já é uma quantidade suficiente. 100 ml de vinho tem 10 gramas de etanol e 30 ml de bebida destilada já tem etanol. Então, é uma coisa a se pensar, né? Esse consumo exagerado, que para nós, na nossa cultura, não é tão exagerado assim, para a fertilidade talvez já seja um exagero, né? Que pode interferir. Alguns me perguntaram aqui ao longo da live, eu fui vendo, guardei essa informação porque eu sabia que ela via agora. A suplementação e a dieta também são dados ainda que não são tão definitivos, mas a suplementação vitamínica também já se provou, pelo menos com indícios de que aumenta a fertilidade, a suplementação com ferro e de multivitamínicos. Para quem está pensando em engravidar, fica aqui a dica, inclusive nós já fizemos um post nesse sentido. A suplementação de ácido fólico, inclusive, é fundamental. A maioria dos multivitamínicos tem. Porque o objetivo a longo prazo da suplementação de ácido fólico, inclusive com 3 meses de antecedência da gestação, já diminui bastante os riscos de defeitos do tubo neural no feto. Então, é importante já se programar, as pessoas que estão pensando em engravidar já começar a usar o ácido fólico. Fora isso, fatores da dieta que podem melhorar a fertilidade.
Melhorar a alimentação de uma maneira geral já é fundamental. Diminuir o consumo de gorduras trans, aumentar o consumo de proteínas de origem vegetal e diminuir o consumo de proteínas animais, de origem animal, e melhorar a qualidade do carboidrato que você come. Então, quando a gente fala que a batata doce, por exemplo, é melhor do que a batata, coisas genéricas assim, de fato, melhorar a qualidade dos açúcares que você come é uma boa dica para você que está pensando em melhorar naturalmente a sua fertilidade. Tá? Em relação ao consumo de café, no nosso país, principalmente o café é muito consumido, faz parte do hábito da maioria das pessoas, inclusive das mulheres, de ingerir café. Uma dose de cafeína de 200 miligramas por dia já seria algo ruim para interferir na fertilidade. Mas, dentro do que a gente toma hoje de café na nossa realidade, dificilmente a gente vai atingir isso, tá? Doses de 150 ml de café filtrado, uma xícara de 150 ml de café filtrado, elas chegam a ter 115 miligramas. Então, assim, é bastante coisa, é difícil nas doses de café que a gente toma hoje. O café solúvel tem menos café, tem menos cafeína. Os achocolatados têm pouca cafeína. Os chás pretos têm pouca cafeína. E os refrigerantes também. Fazem um mal danado por outras coisas, né? Mas para a fertilidade, não. Mas é bom evitar também pela qualidade da dieta que a gente já falou anteriormente, né? Então, assim, moderar o consumo de café talvez seja uma coisa que pode te ajudar, mas também não é nada muito definitivo, não precisa se aterrorizar e parar o café. Tá bom, Cacau? A Cris está perguntando por que alguns médicos não passam suplementação. Bom, acho que essa é uma questão mesmo de programação, né? De contato com o universo das gestantes e de ter essa mentalidade de medicina preventiva, de promoção de saúde ao invés de ficar tratando doenças, tá? Então, é importante a gente pensar nisso e ter hábitos de vida mais saudáveis para evitar o problema. Quando a gente não tem isso, a gente acaba não pensando em fazer suplementação de rotina. Fora isso, o estresse, né? O estresse interfere na fertilidade? Bom, a gente sabe que a maioria das mulheres que está fazendo tratamento para engravidar está extremamente estressada. Então, é natural a gente associar estresse à dificuldade de engravidar. Mas não se conseguiu provar até hoje que isso seja uma causa. Não existem estudos tão bem delineados que conseguem prever isso, né? E conseguem determinar essa relação. Mas, de fato, todos os guidelines internacionais que falam sobre fertilidade, sobre fertilização, recomendam que as mulheres que estão buscando engravidar e que estejam com dificuldades tenham um amparo psicológico. Isso tem um desfecho positivo, mas não é que o estresse seja o principal facilitador, né? E até uma realidade difícil, muitas mulheres estão passando por isso, as pessoas tendem a falar, relaxa que uma hora vai. É difícil pensar desse jeito, né? Porque a gente já entra agora nessa última parte, que a gente vai ter que passar bem rápido, que não é o foco da nossa live, mas é uma questão importante, que são as principais doenças que você precisa pensar. Quando a gente pensa numa doença, a gente, que causa infertilidade, né, a gente tem um universo de doenças que causam infertilidade. Basicamente, são aquelas associadas ao fator masculino, o homem tem um problema, fator uterino, tubário e ovariano. A maior parte desses fatores é masculino ou ovariano, ou tubário. A endometriose entra como uma entidade à parte, uma doença muito importante. Então, diferente de todas as outras, ela tem um peso muito importante na fertilidade. Então, existem grupos de doenças e uma doença específica causando 4% dos casos de infertilidade, que é a endometriose. E existem ainda fatores múltiplos interferindo na fertilidade, chegam a 30% das causas, então tem mais de uma coisa associada, e ainda 12% dos casos em que você não identifica nada. Então, quem é que tem que procurar ajuda quando está tentando engravidar e não consegue? Mulheres com menos de 35 anos, que estão há 1 ano tentando engravidar de maneira geral, e não conseguem, devem procurar ajuda médica. E mulheres com mais de 35 anos, que estão há 6 meses tentando engravidar e não conseguem, devem procurar também. Agora, isso não é uma via de regra.
nós estamos falando, de maneira geral, para as mulheres que são saudáveis, não estão sentindo nada, estão tentando engravidar e por acaso descobriram que não conseguem. Se você tem uma queixa, uma dor, um sangramento inespecífico, um corrimento alterado, alguma coisa diferente, é claro que você já de início tem que procurar ajuda médica independente do tempo, tá? Ah, não, eu estou com sangramento aqui forte, não consigo engravidar, mas o doutor falou que eu tenho que esperar 1 ano. Não é isso. Se você tem alguma queixa, tem que tentar. Tem que procurar ajuda médica para poder tentar isso de uma maneira eficaz. Isso porque, por exemplo, você pode ter um fator no útero, se você tem um sangramento aumentado, tem um mioma, um pólipo, alguma coisa que pode estar interferindo, né? E isso vai precisar de tratamento cirúrgico, pode ter aderência dentro da cavidade do útero, principalmente quem já fez curetagem em algum momento, pode gerar uma cicatriz dentro do útero. Pessoas que já tiveram infecção ou que já fizeram cirurgias no abdômen e na pelve podem ter cicatriz dentro da cavidade pélvica e ter alguma aderência, que a gente chama, interferir na trompa, e esse canal que o óvulo percorre para chegar no útero e atrapalhar em engravidar. Então, são várias coisas que você tem que procurar que você tem que investigar para poder descartar se você está com dificuldade de engravidar. O seu médico tem que te avaliar com isso, uma consulta olho no olho para saber o que você está sentindo. Existem outros fatores ovarianos, de anovulação, a síndrome dos ovários policísticos é a mais famosa e tem que ser avaliado, né? Algumas pessoas aqui estão me perguntando sobre o anticoncepcional. A gente também vai falar sobre o anticoncepcional mais à frente. A gente já está chegando, infelizmente, no final da live, tá? Mas algumas mulheres perguntaram aqui, lá no começo, acho que a Camila também perguntou se os anticoncepcionais interferem na fertilidade. Eles podem atrapalhar e desregular o ciclo nos próximos meses, tá? Isso pode dar uma bagunçada, mas a maioria deles, quando você interrompe, você retoma a sua fertilidade natural, mas alguns anticoncepcionais injetáveis de depósito, eles, basicamente, a Depo-Provera, eles têm um efeito de depósito no organismo, eles podem prolongar o efeito e atrapalhar você engravidar por um bom tempo. Mas a gente tem que falar com muito cuidado dos anticoncepcionais. Acho que a gente também merece uma oportunidade, uma live para falar só disso, a gente vai ter mais para frente. Tenho certeza que a gente vai falar deles. Mas eles podem, de alguma forma, prejudicar ali, durante um tempo, essa fertilidade. E aí é bom a gente procurar também um especialista para poder avaliar se não tem nada influenciando. O anticoncepcional, um dos grandes problemas do anticoncepcional, é que às vezes ele mascara algum problema que você tem e que você não sabia porque você está usando o remédio, né? Então, tem muitas meninas que começam a usar anticoncepcional na adolescência e vão usando a vida inteira simplesmente porque começaram a usar e continuam, né? E aí, isso acaba atrapalhando, porque lá com 20 e tantos anos, 30 anos, elas suspendem o anticoncepcional e percebem que de fato existia algum problema. Então, isso entra dentro do planejamento mesmo, de fato, para a gente poder engravidar. A gente está chegando no final da live, a gente falou bastante coisa, tem vários temas, várias perguntas que a gente respondeu aqui, é muito conteúdo. É importante vocês colocarem aqui nos comentários, se inscreverem depois aqui do término da live para receber esse material todo transcrito, para que vocês possam ler quando quiserem, consultar, tirar as dúvidas. Se tiver alguma dúvida em cima do que vocês viram aqui agora, mandar para a gente, a nossa equipe vai tentar, de fato, responder a tudo isso. A gente vai montar alguns materiais, vocês se inscreverem e vão receber por e-mail isso tudo, tem essa vantagem, tá? O link para vocês se inscreverem vai ficar no link da bio aqui no nosso perfil, tá? E é importante vocês colocarem também aqui as dúvidas e participarem de fato, para que a gente possa pensar naquilo tudo que a gente falou aqui hoje, que vocês trouxeram e coisas que ainda ficaram pelo caminho aí que a gente não conseguiu abordar, porque esse tema é muito vasto, né, e a gente precisa de fato abordar. Alguém perguntou sobre endometriose. A endometriose ali é realmente de fato um mundo. E aí a gente precisa também parar um dia para falar sobre ela, a gente vai ter uma sequência sobre isso também. Tá bom, gente? Eu agradeço aí a participação de vocês e a gente fica por aqui e daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo
dentro em breve estaremos aí provavelmente respondendo algumas perguntas de vocês, talvez montando uma live só para poder interagir, um pouquinho mais curto, para interagir baseada nas dúvidas de vocês, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Obrigado aí pela atenção de vocês, pela participação e até a próxima. Continue acompanhando a página. Tchau, tchau. Aqui está a opção de compartilhar. Compartilhe para que mais pessoas possam assistir.